não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós temos um eu social, que é aquela parcela que é comum entre eu e aqueles que me conhecem. Ou seja, aquilo que eu sei de mim, que ao mesmo tempo outras pessoas sabem. Ou, vamos dizer, pelo menos tem a possibilidade de saber. Mas que existe um eu substantivo. Este eu substantivo, não há como você contar a história dele. Porque toda a história está, vamos dizer, no eu narrativo. O eu narrativo é uma parte do eu substantivo, uma parte ínfima. O eu substantivo é aquilo que você efetivamente é e do qual você só toma consciência quando você percebe a continuidade da sua cognição e da sua existência para além de toda a experiência física. Ora, a música é uma maneira muito simples de você fazer isso. O tempo todo que você está ouvindo música, você está unificando, vamos dizer, elementos num nível que já não é corporal. Mas que, no entanto, abrange o corporal, porque se você não tiver um corpo, você não ouve as notas. Tá certo? Então, ali o aporte corporal é unificado num plano mais alto. Esse plano mais alto, vamos dizer, é o que é? É você mesmo. Isso quer dizer que a pessoa humana, né, o verdadeiro eu humano, não é decomponível. Então, ele não é decomponível. Ele pode ser analisado, mas não decomposto, de certo modo. Quer dizer, tudo aquilo que o compõe tem de estar junto e é unificado num plano superior que, na verdade, é indizível. E esse indizível, o que é? É você mesmo. Tá certo? Então, às vezes fico assustado de ver como se tornou normal na nossa cultura as pessoas procederem como se elas não existissem. Como se elas fossem apenas aglomerados de elementos. Às vezes eles dizem corpo e alma, né? Matéria e espírito, ou então dão os nomes das várias faculdades cognitivas, né? Memória, linguagem, etc, etc, etc. E querem que isto as explique. Eu digo, mas não, isso não é possível. Você não pode, vamos dizer, explicar o todo apenas pela enumeração das partes. Porque depois que você enumera as partes, você tem que dizer qual é o fator unificante. E esse fator unificante não é uma função, não é uma faculdade, não é uma parte. É exatamente aquilo que se chama eu. É isso? O eu, então, tomado na sua totalidade e abrangendo, portanto, também o eu narrativo e o eu social. Digamos assim que esse eu profundo, o eu verdadeiro, constante, ele aparece, por exemplo, na experiência da confissão, como em Santo Agostinho, né, onde o eu se coloca perante o observador onisciente e quanto mais ele vai falando de si, mais ele descobre a respeito de si. Quer dizer que a narrativa não abrange o eu. Ao contrário, o eu abrange a narrativa. Né? Eu estou contando uma coisa e no mesmo instante eu fico sabendo de mais coisa que não estava na narrativa. E isso acontece nitidamente nas confissões de Santo Agostinho. Quer dizer, esse confronto da pessoa com o observador onisciente tem este efeito. E ali você não tem outra saída senão você reconhecer que você é um elemento não redutível
às suas partes ou aspectos. Tá certo? E, no entanto, a gente vê que raríssimas pessoas têm uma ideia consciente, né, deste verdadeiro eu no qual elas consistem. Elas falam de si mencionando apenas as suas partes, tá certo? E às vezes reduzindo-se às suas partes, né? O indivíduo, por exemplo, que acredita que é o cérebro dele que compõe o seu eu, né? Ele está primeiro se reduzindo ao eu narrativo, né? Em segundo lugar, reduzindo este eu narrativo a uma função neuroquímica, sendo que até hoje não se descobriu nenhuma relação entre qualquer fenômeno neuroquímico e um negócio chamado consciência. Nunca se descobriu e nunca se descobrirá. Tá certo? Porque os fenômenos neuroquímicos são aspectos, são partes que justamente este eu unifica. Tá certo? Então, a gente vê que ao longo do século XX, muita gente se queixou, vamos dizer, da fragmentação da imagem do mundo, né, da fragmentação da consciência, etc, etc. Mas não há como você parar essa fragmentação se, em primeiro lugar, você não decretar que você mesmo existe. Existe, vamos dizer, como um ser perfeitamente real, perfeitamente contínuo, e que não pode ser conhecido como objeto. Só pode ser conhecido, de fato, como sujeito agente. De modo que qualquer quantidade de informações que você colete sobre você mesmo, seja na experiência da vida, seja em livros de psicologia, etc, etc, pode ajudar, pode atrapalhar. Ajuda se você entender que tudo aquilo é elemento. Não é isso? Na metafísica vedantina existe aquela famosa prática de você perguntar quem sou eu. Tá certo? E você vai analisando parte por parte, dizer, bom, eu não sou as minhas sensações, eu não sou a minha memória, eu não sou isso, eu não sou aquilo. No fim chega à conclusão que você é o Brahman. Isso está totalmente errado, porque você não é o Brahman. Não é e nunca será. Né? Então, essa análise vai muito bem até um certo ponto. De repente ela dá um salto. Quer dizer, superando as sucessivas decomposições do eu, ela dá um salto em seguida para uma unidade absoluta. Mas isso, na verdade, é fugir do problema. Porque entre esses vários elementos separados que compõem a minha psique e a unidade absoluta, tem que ter alguma coisa. Tem que ter um intermediário. Né? E esse intermediário é justamente o que nós chamamos de alma imortal humana. Quer dizer que, em termos bíblicos, nós podemos dizer que isto é a isto que Deus se refere quando ele fala: eu te conheci desde antes da criação do mundo. Né? Então, Deus pode falar isso para qualquer um de nós. Tá certo? E isto é a nossa verdadeira unidade. Então, é claro que este eu, assim concebido, ele existe para muito além da sua existência física, para muito além das funções neurocerebrais, até das funções psíquicas que nos compõem. Dito de outro modo, não há outra maneira de nós nos conhecermos senão quando nos encaramos a nós mesmos como sujeitos agentes num plano que não é totalmente de eternidade, mas é de perenidade. Né? Quer dizer, é na perenidade ou na eviternidade que nós existimos. Nós não existimos na eternidade, porque nós fomos criados. Eterno aquilo é o incriado, o que nunca foi criado, o que sempre existiu. Nós não somos assim, nós fomos criados. Então nós temos um começo. Tá certo? Temos um começo, mas não temos fim. E isso é o que se chama eviternidade ou perenidade. É lá que nós estamos, é lá que está o nosso verdadeiro ser, e é só ali que nós podemos captar isso. Agora, entre a vida diária, com toda esta fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, tá certo? E entre toda a sua própria confusão e fragmentaridade interior,
E partindo disso, nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isto. Certo? Assim como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, né? São apenas imagens, são como se diz, figuras de linguagem, né? E eu há muito tempo eu uso esse recurso da coleção de melodias. Eu estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo em volta, né? Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto, porque, quer dizer, as melodias, toda a música folclórica, popular, etc., etc., ela tem certos aspectos morais que estão ligados a ela. Então, a melodia que tenha sido composta sem, vamos dizer, um sentido moral, um sentido moral aceitável, não serve para nós, né? E por isso é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial, por exemplo, né? Aliás, aqui uma das coisas, com licença, uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína e ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral, tá certo? Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tem um sentido narrativo muito forte, tá certo? Quando você na música industrial já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial, comercial específico. Propósito que os primeiros compositores já não tinham, tá certo? E, de certo modo, vamos dizer que eles compunham para si mesmos e para o seu grupo de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. Né? É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos. Eles compõem, de certo modo, uns para os outros, tá certo? Ou para si mesmos. É claro que depois apresentava aquilo num show, mas o show não era senão, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. Tá certo? E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando, como se eles próprios participassem disso. Então, era, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava, né? Nas mentes daqueles compositores. Depois, é claro, hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais, quer dizer, o sistema aí da chamada indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Né? Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público, por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não uma vivência real, mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público, ou seja, a música usada como um instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Certo? Então, esse é um material que, vamos dizer, esse é veneno puro. Você consumir essa coisa é realmente você se imbecilizar. Tá certo? Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim que pareça ter um sentido esotérico muito profundo, aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Né? Um dia tem uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix, e eles estavam assim deslumbrados com Matrix, aquilo parecia que era revelação. Né? E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais, porque ali era um mundo falso,
Mas era um mundo falso tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana, o negócio tinha aparência de banana, tinha casca de banana, tinha polpa de banana, tinha gosto de banana, nascia numa bananeira, nascia no terreno onde se planta banana, mas era tudo falso. Então era a imitação completa. Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. A ideia da imitação completa, ela em si é autocontraditória, e eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória e que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível. Tá certo? Então, se há um problema no mundo que não existe, é esse. Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia, eu falo, não, posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Então, eu assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa realmente para retardado mental. Tal como o tal do Exterminador do Futuro, que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro, sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado. Tá certo? Então, os camaradas não esclareciam nem isso. Então aquela narrativa, ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilhança. Então eu olhava aquilo e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer. Nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo. Existente ou por existir. Então eu vi o seguinte, elas se emocionavam com cenas isoladas, e elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando as energias interiores daquelas pessoas. Bom, assiste 3 filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência e perceba o que se passou, e como você foi ludibriado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.